Mesmo com o Bitcoin tendo acumulado mais de 900.000% de retorno desde que ele foi criado lá em 2009, ainda tem muitos investidores que são céticos com relação a colocar um pouco de Bitcoin na sua carteira, porque acha que ele é um ativo muito volátil, muito arriscado. Bom, nesse vídeo aqui eu quero desmistificar essa lenda e te mostrar que não importa qual é o teu perfil de investidor, por mais conservador e bundinha na parede que você seja, faz sentido você ter pelo menos 1% de Bitcoin no seu portfólio de investimento. Para começo de conversa, se a gente olhar aqui, é analisar a volatilidade histórica do Bitcoin. Olha o que a gente consegue descobrir. Esse é um gráfico então que mostra a volatilidade de um mês do Bitcoin, foi atualizado lá em 2023, então já tem até um tempinho, mas o que a gente consegue ver aqui é que nos 3 ciclos que ele está de dados que a gente tem de análise aqui, cada pontinho aqui nesse gráfico é um dia, a volatilidade de um dia do Bitcoin, e aqui a gente está marcando nessa escala a volatilidade de um mês. Então quanto mais para a direita, maior essa volatilidade. O que a gente consegue ver aqui no primeiro ciclo do Bitcoin, esse quadrado aqui de baixo, o que a gente tem? Uma distribuição mais espaçada, então a gente teve dias com volatilidades muito diferentes e que juntando isso, a gente teve vários meses com volatilidade nessa faixa aqui, né? Uma distribuição com uma cauda muito longa, se a gente for olhar do ponto de vista estatístico. Vários meses com volatilidades acima de 150, 200, até 250% no mês. De fato, é muita coisa. E o conceito de volatilidade, caso não seja familiar para você, é o quanto o preço de um ativo balança. E quando a gente passa essa análise para o segundo ciclo aqui do Bitcoin, o que a gente percebe? Que esse gráfico ele ficou um pouco mais achatado, um pouco mais concentrado, e essa distribuição aqui na cauda diminuiu, e ela não chega aqui mais tão longe quanto essa, e veio meio que se juntando para a esquerda, rumo a uma diminuição de volatilidade. E quando a gente olha para esse gráfico aqui de cima, a gente vê um perfil aqui ainda muito mais concentrado, e já sem nada aqui nessas caudas mais longas. Claro, o ciclo não acabou, isso aqui é um organismo vivo, né, tá sempre mudando, mas a gente vê claramente um comportamento de diminuição de volatilidade, e era de se esperar. Por que acontece isso? Porque quanto maior é um ativo, maior é o seu valor de mercado, menor é a volatilidade, né? Quanto maior é o market cap, menor é a volatilidade. E hoje o Bitcoin é o 7º ativo mais valioso do mundo. Passou aí Facebook, passou a Saudi Aramco, né? Petroleira lá das Arábias, passou a prata, tá aí batendo cabeça com o Google, com a Amazon. Isso daqui acaba variando um pouquinho, porque o Bitcoin ainda é um ativo mais volátil do que as ações. Mas por já ter um market cap tão grande assim, é natural que a sua volatilidade fosse diminuindo como aconteceu. E aqui a gente consegue ver essa questão da diminuição da volatilidade em um outro tipo de gráfico, né? Então aqui eu estou comparando a volatilidade do portfólio mais tradicional dos americanos, né, o 60-40, que a gente diz 60% em ações e 40% em bonds, em títulos públicos, com a volatilidade do Bitcoin. Mas o que eu quero te mostrar é esse comportamento aqui, né? Olha como vai afunilando. A gente tinha uma volatilidade que chegava ali no 100, 120% e aqui já beirando agora os 50%, essa claríssima tendência aqui de diminuição da volatilidade média do ativo. E por que isso acontece? De você adicionar Bitcoin na tua carteira, mesmo ele sendo mais volátil, ele não aumenta tanto, ele chega até em alguns casos a diminuir a volatilidade global da tua carteira, a oscilação global dela, por conta da sua baixa correlação com outros ativos. A gente pega essa matriz de correlação aqui e ela mostra para a gente exatamente isso. Quando eu olho para essa coluna aqui, ó, que é a correlação com o Bitcoin, então a gente vê o Bitcoin com uma correlação de 0,15, ou seja, 15% com o S&P 500, menos 0,05, menos 5% com o ouro. DAX é um índice alemão, se eu não me engano, 5%, com bonds, que é a renda fixa, praticamente zero, e Bitcoin e Ethereum, que seria aqui, né, uma outra criptomoeda, é uma correlação bem alta. Claro que isso daqui muda de tempos em tempos. Essa correlação do Bitcoin com o S&P 500 é um negócio meio que assim, né? Tem momentos que ela tá mais alta, tem momentos que ela tá mais baixa. Com o ouro é a mesma coisa, mas fato é que na média é uma correlação baixa. E aí quando a gente traz isso para tua carteira como um todo, esse gráfico aqui tá mostrando o seguinte: eu comparo a alocação em Bitcoin de 1 a 25% na carteira e quanto que isso vai contribuir para o risco da minha carteira. E eu vejo aqui que quando eu boto 1%, a contribuição para o risco é quase zero, porém isso escala muito rápido. Então se eu boto 5%, a contribuição do Bitcoin para o risco da minha carteira já está na casa de 22%. E aí se eu subo isso aqui para 25%, ela contribui
praticamente 90% do risco do portfólio como um todo. Então, de fato, é um ativo mais volátil. Porém, o mais legal de você ver é isso daqui, ó. As métricas de um portfólio tradicional, né, o 60-40 dos americanos. Porém, como que isso daqui muda quando eu adiciono um pequeno percentual em Bitcoin, de 1, 2,5% e 5%. Eu saio do tradicional aí, rodando durante esse estudo, se eu não me engano, foram 7 ou 10 anos, eu saio de um acumulado aqui de rentabilidade de 106%, com um desvio padrão, que é a nossa volatilidade de 11,3, e um índice Sharpe, que mede a relação risco-retorno, ou seja, quanto maior, melhor, de 0,64. Agora, eu coloco 1%, apenas 1% em Bitcoin, eu já aumento aqui meu retorno em 20%, e aumenta, a minha volatilidade praticamente não se mexe, né? 0,10 é erro estatístico. Mas o meu Sharp aumenta aí de 0,64 para 0,73, eu estou aumentando aqui 20% desse meu coeficiente de risco-retorno. Boto 2,5 de Bitcoin, aumento o meu retorno aqui em 50%, a volatilidade aumenta muito pouquinho, aumenta 3%, e o meu Sharp aumenta quase 50%, aumenta uns 40% aqui de aumento. Praticamente, né, de 64 para 84. E eu boto 5% em Bitcoin, que seria meio que um limite aceitável para um investidor mais conservador. Eu dobro a minha rentabilidade, aumento aí 10% da minha volatilidade e aumento em 50% aqui o meu índice Sharpe, tá? Esse é o poder de você colocar nem que seja um pouquinho de Bitcoin na tua carteira. Ah, os retornos passados vão ser iguais aos do futuro? Não, não vão, porque da mesma forma que a volatilidade, como a gente viu aqui, ela tende a diminuir ao longo do tempo, a mesma coisa acontece com o retorno. Quanto maior é um ativo, e o Bitcoin já está bastante grande, menores vão ser os retornos ao longo do tempo. Isso é natural, acontece com as ações, acontece com o Bitcoin, acontece com qualquer tipo de ativo. Porém, o interessante é quando a gente olha também aqui, um gráfico muito parecido com esse aqui de cima, uma tabela, né? Só que aqui, dando um pouco mais de ênfase no risco, que seria esse máximo drawdown, que é aqui que o filho chora, a mãe não vê, isso aqui que tira muita gente do mercado, né? O máximo drawdown, que seria a perda máxima sequencial, né? Desde eu cheguei num pico do meu gráfico, né? Geralmente as carteiras sobem assim, sobem caindo, e aí o máximo drawdown é quanto eu cheguei a cair do maior ponto aqui que eu consegui atingir. Então, se eu tenho um portfólio 60-40, eu tenho um drawdown máximo aí na casa de 24% e um índice Sharpe de 0,4, com retorno médio nesses períodos de 10 anos aqui, ó, de 2014 a 2023, de 5% ao ano. Eu coloco 1% de Bitcoin, aumento meu retorno em 20%, 20%, não, 10% aqui, 10, quase 15%, aumento meu drawdown em quase nada, 0,3%, e aumento o Sharpe em 25% aqui. Boto 2% de Bitcoin, aumento mais o meu retorno, aumento um pouquinho agora o meu drawdown, 0,4%, e o Sharpe fica mais ou menos igual. E boto 5% de Bitcoin. Se eu comparo com o portfólio 60-40 tradicional, estou aumentando o meu retorno aqui em 60%, né? De 5 para 8 é um aumento de 60%. Enquanto o meu drawdown, ele aumentou praticamente 10%. Então, essa que é a disparidade que a gente tem, a assimetria, a convexidade, né? Que o pessoal gosta de usar esse termo, quando a gente coloca um pouquinho de Bitcoin na carteira. Então, mesmo que você não conheça a tese, não seja tão otimista quanto ao futuro do Bitcoin, queira botar uma venda nos olhos com relação à desvalorização das moedas fiduciárias, do real, do dólar, do euro, de todas as moedas que são imprimidas e controladas por um governo, só de você entender os aspectos mais quantitativos de adicionar um pedacinho de Bitcoin na tua carteira, isso já deveria fazer você pensar duas vezes. E aqui a gente tem a comparação também com 10% e 25% de Bitcoin, lembrando que aqui, nesse comparativo, eu estou sempre tirando dinheiro das ações para trazer para o Bitcoin, ó, o 60% que vai diminuindo, ou seja, a parcela que já era do risco da carteira. Aqui uma alocação de 25%, multiplica o retorno por 4 vezes, enquanto aumenta aí na casa de 50% o meu drawdown máximo. Drawdown de 36%, para quem tem estômago a risco, está acostumado com volatilidade de bolsa, isso é muito tranquilo. Mas é algo que você tem que ter em mente, caso você queira investir em renda variável, se você investe em ações, se você investe em Bitcoin, em qualquer outra coisa que tenha esse aspecto da renda variável, você vai passar por drawdowns, vai passar por momentos bons e por momentos ruins. Então, se você não tem esse estômago, aí de fato provavelmente não vai ser para você. Mas eu te mostrei aqui agora com números, com fatos, com matemática, porque que não importa o seu nível de investidor, pelo menos 1% que seja, você deveria pensar em colocar de Bitcoin na tua carteira. E se você quiser aprender como fazer isso da melhor maneira, ou como desenhar essa sua carteira de forma mais completa, mais aprofundada, e se tornar um investidor independente que consegue
bater o mercado aí com consistência, vou deixar aqui embaixo o link da nossa comunidade para você conhecer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu likezinho e aproveita para se inscrever no canal.